Em setembro de 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polónia pelos alemães. Era uma aposta na expansão, a fim de obter espaço vital para os alemães arianos. Portanto, era necessário definir a maneira de lidar com os polacos. Os alemães dividiram-nos por categorias raciais. Os polacos louros e de olhos azuis podiam tornar-se alemães. Outros podiam fazer trabalho escravo. O resto podia ser deportado, ou pior, uma vez que mais de 3 milhões de polacos eram judeus. Isto não é a Segunda Guerra Mundial, afirmou Göring, é a Grande Guerra Racial. Os comboios que transportavam os reforços alemães para a frente ostentavam pinturas dizendo: "Vamos para a Polónia dar cabo dos judeus." Os filmes alemães de atualidades desenvolveram o argumento. Das schwierigste Problem, vor das sich unsere Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten gestellt sieht, ist die Judenfrage. Dieses ostjüdische Untermenschentum hat seit jeher Westeuropa das internationale Verbrechergesindel geliefert. Von hier aus wurden die Demokratien mit Taschendieben, Zuhältern, Rauschgift- und Mädchenhändlern, internationalen Bankschiebern und Hetzjournalisten versorgt. Na Alemanha, o início da guerra assinalou uma mudança na política para com os doentes mentais e os deficientes. O próprio Hitler assinou a ordem secreta para que se iniciasse a sua eliminação. Reinhard Spitzy ouviu justificar o seu procedimento. He said, "Why should we spend money for a fool, for a hopeless, ill person, if I can do with the same money so much good for a poor peasant's kid?" Esta decisão levou a realidade da política racial aos lares de inúmeras famílias vulgares que tinham um familiar doente. Meine Mutter ist im Dezember 31 in die Nervenklinik von Frankfurt am Main Niederrad eingewiesen worden, wegen Depressionen und Ängsten um ihren Mann. A mãe de Marie Rau acabaria por ser declarada esquizofrénica incurável. Sem o conhecimento da família, foi transferida para a clínica psiquiátrica de Hadamar, transformada em centro de extermínio de doentes mentais. Eram levados para a cave e mortos com monóxido de carbono, até 60 de cada vez. Mais de 10.000 só em Hadamar. Ao lado havia uma mesa de autópsias rude, onde os cérebros e outros órgãos eram extraídos para investigação científica. Aos Raus foi dito que a mãe morrera de complicações resultantes de furúnculos nos lábios. Só souberam a verdade anos depois. Also, dass diese Menschen umgebracht worden sind. Das ist eine Schande für unsere ganze Gesellschaft. Alguns alemães atreveram-se a protestar publicamente contra a eutanásia. Os gaseamentos foram suspensos, mas secretamente continuaram a matar pessoas à fome e por injeção letal. À medida que a guerra progredia, os nazis foram acusando os judeus dos países que invadiam. Obrigaram-nos a usar estrelas da vida. Na Polónia, estavam confinados nos guetos, onde o processo de destruição humana começou. Isolados do mundo exterior por altos muros, os guetos rebentavam pelas costuras e eram flagelados pela doença e pela fome. Em Varsóvia, os alemães permitiam-se ingerir 2.300 calorias por dia. Os polacos obtinham mais de 900. No interior do gueto, a ração para os judeus era de 183 calorias. Condenavam-nos a morrer de fome. ...600.000 pessoas no total morreram nos guetos da Grande Alemanha.
Todos os judeus que podiam trabalhar, faziam-no. Esperavam conseguir sobreviver, tornando-se indispensáveis à economia de guerra alemã. Alguns detentores de altos cargos nazis questionavam-se se a Alemanha não deveria primeiro ganhar a guerra e só depois tratar da questão dos judeus. Mas Berlim não estava disposta a esperar. Cada vez mais judeus eram deportados. Stuttgart, Alemanha, dezembro de 1941. Uma leva de 1000 judeus daquela cidade recebeu a última refeição. Aconselharam-nos a levar ferramentas e utensílios de cozinha e disseram-lhes que iam ser realojados no leste. Os alemães arianos não podiam deixar de notar o que estava a acontecer por todo o Terceiro Reich. Peter Billenburg resistira ativamente aos nazis durante 8 anos, desde os seus tempos de estudante de Direito. Via a deportação dos judeus com a maior apreensão. My thought was that while they were fit, and in as far as they were fit, they would be used as slave labor. And as far as they were not fit, they were probably exposed to cold and starvation and would probably die that way. That indeed meant that I was aware of at least partial elimination of the Jews altogether. A decisão de matar todos os judeus sistematicamente havia sido tomada. Era a solução final. Uma duna de areia no litoral da Letónia, em Libau, 1941. Um oficial da Armada Alemã em licença tinha consigo a câmara de filmar quando descobriu por acaso um local onde judeus estavam a ser executados. Além de matarem os judeus letões, os alemães levaram milhares de judeus alemães da Alemanha para a Letónia a fim de serem fuzilados. Os executores nem sempre esperavam que as suas vítimas fossem levadas até eles. Unidades móveis, Einsatzgruppen, passavam as zonas rurais a pente fino em busca de judeus para matá-los nas suas próprias casas. Em Eschiski, na Lituânia, viviam 3.500 judeus. Em setembro de 1941, os alemães levaram-nos até umas valas nos arredores da localidade e ordenaram-lhes que se despissem. Zvi Mikaeli tinha 16 anos. כשנחנו התפשטנו כולנו, כשאני ראיתי בן את רב זושי מתפשט, אני אמרתי שזה אסף. את הפנים הזוהרות שלו, ואת הפסוקי תהילים שהוא אמר לפנינו כל הזמן היה ביטחון שאנחנו לא נמות. ואבא שלי, אתה תחיה, אל תפחד, אתה תחיה ותתקום. ושם עליי את ידו השמאלית עליי. ואני רואה את אחי דוד, מטפס אותו על הצלע, על הירך שלו, הבאתי, וכל כך הדוק, כך לחץ אותו. הוא לא עזב אותו עד אחרי כך. והעיריות, והשכרות העיריות. היה ערבוביה של קולות של אנשים ובכי של אנשים ושל ילדים והעיריות והאבק והכל ביחד זה התערבב עד שאני מצאתי את עצמי בתוך הבור. הרגשתי שהוא נתן לדחיפה, אבא שלי נתן לי דחיפה ושכב אליי. הגעתי למעלה.
Risauti. O essa janeria. Os fuzilamentos tiveram lugar em milhares de vilas e aldeias. Jürgen Kröger serviu de intérprete a um dos esquadrões de execução. Das ist, die haben gesagt, das ist ein minderwertiges Volk, nicht wahr? Die Juden. Und die müssen eben, so wie man sagt, hat mir einer einmal gesagt, wenn Sie haben einen Rosenbusch und auf dem Rosenbusch sind Läuse, verstehen Sie? Dann müssen die Läuse eben weg. Weil die Juden für sich keine Menschen waren, verstehen Sie? Es war nicht einfach so, wie man Fliegen totschlägt. Und dass man sie umbringt, nicht wahr? War keine schöne Arbeit, haben Sie ja selber gesagt. Aber es war eine notwendige Arbeit. Os cidadãos germânicos comuns não foram informados acerca dos métodos da solução final, mas o objetivo destes foi proclamado em público. O jornal de Hannover, de 1942, ostentava o título Judeus serão exterminados. Nele se citava a seguinte afirmação de Hitler: sejam quais forem as implicações deste combate, este será o seu resultado final. Os judeus eram transportados de toda a Europa ocupada. Westerbork, na Holanda, era um dos pontos de partida. Hans Margiels fugira de Berlim. Capturado pelos alemães na Holanda, foi obrigado a colaborar nas deportações. Wir mussten die Transporte 6 Uhr, die Leute, die aufgezählt worden sind von den Transportländern, abholen. Und wir mussten sie, wenn sie nicht laufen konnten, auf Tragbahn oder Schüssel, wir mussten sie an den Zug bringen. Podia ler-se na tabuleta que o comboio se destinava a Auschwitz, mas ele não sabia o que era Auschwitz. Keine Ahnung von irgendjemandem, dass es Vernichtungslager gibt. Und wäre dies gar nicht so ordentlich, da wäre eine Panik entstanden, die Transporte wären nicht so ordentlich weggegangen. Hier auf diesem Bild sagen die Leute auf Wiedersehen. Einige waren draußen und wir werden uns bald wiedersehen. Der Krieg wird ja auch nicht mehr so lange dauern. Das bin ich hier. Da mussten wir die Türen schließen. Hinter mir standen richtige SS. Standen SS, die Befehle gegeben haben. Es war sehr schwer, Nein zu sagen, wenn ein SS-Mann oder sich da entgegenzusetzen. Man war in keiner Situation. Os caminhos de ferro estatais alemães cobravam o transporte dos judeus às SS a preços da terceira classe. Os guardas tinham bilhetes de ida e volta. Os judeus apenas de ida. A viagem até aos campos podia demorar dias, sem instalações sanitárias, sem alimentos, com pouca ou nenhuma água. Muitos morriam pelo caminho. Po przyjeździe nie wiedzieliśmy, dokąd zajeżdżamy, w nieznane. Podejrzenie było, że to jest miejsce śmierci. Dlatego, żeśmy widziały te kominy i ten dym z kominów. I patrząc na to ciarki przechodzą przez organizm, że to nas czeka. Os campos ficavam no fim da linha. Auschwitz, no sul da Polónia, era o maior de todos. Na plataforma entre as linhas, os recém-chegados eram divididos em colunas de homens e mulheres. Depois, o médico separava os que estavam suficientemente fortes para trabalharem durante algum tempo daqueles que deviam morrer de imediato. Dora Schwartz, num grupo de mães e filhos, foi enviada para a câmara de gás. Szczęście moje było, że widział po tym
przeglądzie widział mnie inny i skierował mnie palcem na drogę, gdzie szli do tych, co zostali przy życiu. Bo te matki z dziećmi zaraz zostały skierowane do pieców. I w ten sposób przeszłam ze śmierci do życia.